A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Canindé, reuniu a imprensa local para tratar de um assunto urgente: o aumento dos golpes praticados por falsos advogados. Durante coletiva de imprensa, o presidente da OAB, subseção Canindé, Neudson Moreira, fez um alerta para que as pessoas prestem bastante atenção às mensagens instantâneas por aplicativos. A respeito do golpe do falso advogado, convocamos aqui na nossa sede advogados e advogadas que têm sido vítimas, o nosso presidente do CIDL, senhor Antônio Pereira, delegado seccional, doutor Cleidson, perdão, a doutora Ruth, que representa também, faz parte da nossa diretoria e compõe um escritório, conjuntamente com o seu marido, doutor Juscelino, nosso vice-presidente, doutor Denis Aú, né? É com muita satisfação que a gente recebe toda a imprensa, jornalismo e comunicação local para juntos unirmos forças e buscarmos cada vez mais soluções para tentar, se não acabar, minimizar e tentar punir esses falsos advogados que têm acometido vários crimes aqui na nossa região. Começou no Sul e Sudeste, há 2 anos tem chegado aqui na nossa região, Nordeste e Norte. E tem se aproveitado justamente da boa vontade, da boa fé das pessoas simples, que ali, quando adentram um processo no judiciário, buscam aquela tutela jurisdicional para a resolução de um conflito. Então ali tem um âmago, tem um interesse, tem uma questão psicológica muito envolvida, não só econômica, também, porque aquilo vai reverter algum benefício àquela pessoa. Então a OAB Ceará, através da nossa presidente, tem buscado cada vez mais, conjuntamente com a Força Civil do Estado do Ceará, soluções nesse sentido. E também junto ao tribunal, tentando dificultar o acesso, tá certo, desses falsos advogados aos processos, o que é muito difícil, porque grande parte dos processos eles são públicos. Então, hoje, com o novo Código de Processo Civil, tem toda a qualificação pessoal da parte. Então, você coloca lá RG, CPF, comprovante de endereço, e-mail, estado civil, profissão. Então, você tem tudo da pessoa. Então, para aquela pessoa que pratica o mal, que é estelionatário, né, que gosta muito de praticar esse tipo de crime, foi uma mão na roda, como se diz o ditado popular. O delegado, já em conversas, a gente já teve uma reunião nesse sentido, a gente expôs, e a preocupação dele, ele vai expor também aqui a sua opinião, a forma de atuação, porque muitos advogados locais, inclusive o escritório da doutora Joana Angélica, que foi a nossa vice-presidente, né, que é o Magalhães Sampaio Silva, o doutor Ruth também, e tantos outros advogados têm sido vítimas, inclusive eu próprio, tá certo? E a única forma que eu consegui, de alguma forma, minimizar é contactar os clientes, tentar facilitar essa questão de não cair nesse tipo de golpe e me contactar sempre de forma pessoal. Porque como a gente ainda é, em tese, uma cidade pequena, médio porte, a gente tem esse convívio, né, de você ir no escritório, falar com a pessoa. Não é tão difícil, nós somos assim. Quando existe um aspecto nacional, é que complica. Porque hoje tudo facilitou muito por causa das mídias. Então, hoje o trabalho de grandes escritórios são dessa forma. Atende do Apoc Chuí com maestria, porque cabe à advocacia essa possibilidade. Então, às vezes, a falta desse contato e buscando as informações que tem no processo e tanto nas mídias sociais, consegue, de alguma forma, né, ludibriar e enganar aquelas pessoas ali que estão necessitando de um apoio jurisdicional, de que localmente nós não conseguimos detectar ninguém, identificar ninguém também nessa situação. O que isso acontece são pessoas de diversos cantos com informações trocadas. Essa questão também de cair no golpe, quando você faz a transação bancária, porque aí fica constatado, né, que foi realizado o crime. Aí é uma questão já policial. Porque a gente tem também as tentativas, né? A gente sabe que com a tecnologia, hoje a informação que está disseminada, é muito fácil praticar alguns crimes virtuais, né? E dentre eles esse que a gente especificamente está falando. Tratando especificamente da delegacia de Canindé, a gente tem recebido poucas demandas nesse sentido. Pouquíssimas, eu diria pouquíssimas. Me falaram de alguns escritórios de advocacia,
De escritório, só me recordo de um que me procurou e procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência. E de vítimas também a gente tem um número reduzido de vítimas que noticiaram esse crime. A gente até reforça a importância de que esse crime, de que a Polícia Civil seja notificada desse crime. Porque precisa ser notificado para a gente tomar conhecimento, para que a gente inicie um trabalho investigativo. Então, somente após o registro do boletim de ocorrência, junto com o comprovante, no caso de quem já efetivamente caiu no golpe, junto com o comprovante de transação bancária e o crime de estelionato, na maioria das vezes eu vou precisar também da representação da vítima, então é necessário que essa vítima compareça à delegacia, registre o boletim de ocorrência e nos forneça essas informações para dar subsídio ao início de uma investigação. Os casos que têm chegado, a gente tem dado seguimento, inclusive a gente já conseguiu identificar algumas pessoas que foram beneficiadas com esses golpes. A gente tem uma investigação já em andamento, tanto aqui na delegacia de Canindé, como na defraudações em Fortaleza. Eu gostaria de só fazer uma observação e pedir justamente à população, quando for vítima, comunicar ao advogado, conjuntamente com ele, fazer um BO junto à delegacia, para que possa dar seguimento a esse procedimento. Como o delegado bem falou, existe a tentativa, é aquele que entra em contato, mas não cai no golpe. Então, por muitas vezes, isso não é levado adiante, até porque não tem a configuração por completo, né, doutor? Então, mas principalmente aqueles que fizeram algum tipo de transação, porque aí vão buscar as informações bancárias para tentar resolver de alguma forma. Inclusive, aproveito o momento, e hoje nós estamos também lançando aqui em Canindé uma cartilha que ensina basicamente a se precaver, se prevenir e como atuar nesses casos. Quem entrar em contato na OAB, como procurar uma delegacia e tentar fazer o BO. Todos, depois da pandemia, né, e com a questão da tecnologia, a virtualização dos processos e tudo, e também do nosso escritório. Hoje, todo o escritório hoje está no Instagram, nos grandes aplicativos, por assim dizer. Então, eles pegam essas fotos, informações, vão dentro de um processo. Então, de uma certa forma, isso é fácil de tentar, digamos assim, arquitetar esse tipo de golpe. Não há uma certa dificuldade. O tribunal está tentando dificultar o acesso aos processos, tá certo? Tendo duplicado a questão das chaves e buscando outras formas de tentar coibir, né, na questão ainda assim de acesso ao processo. Mas a questão da foto, dos dados pessoais, isso é quase que público. Na maioria das vezes, eles utilizam a foto do advogado, eles pegam a foto. Hoje em dia, todo advogado tem, na maioria das vezes tem a rede social, ele pega essa foto, ele se passa pelo advogado, ele manda a informação num processo que realmente existe, porque ele teve acesso a esse processo, e na maioria das vezes ele vai pedir algum valor em troca, e essa pessoa, ela realmente, na maioria das vezes, ela tem uma ação que busca receber algum valor na justiça. Então, ele se aproveita dessa informação e tenta captar um valor desse cliente. Então, é importante a prevenção nesse caso. Então, é importante divulgar para as pessoas que sempre procurem ou pessoalmente o advogado ou até no número que já fala com o advogado. Estranhe-se um número diferente entrar em contato com você falando do seu processo. Então, na dúvida, tente entrar em contato com o seu advogado. Realmente são pessoas que se valem do privilégio de ter algumas informações dos processos e, com isso, entram em contato com os clientes, se passando ou pelo advogado ou pelo escritório. Normalmente utilizam fotos do advogado ou até a logomarca que está disponível nas redes sociais. E o que é que eu percebo que eles têm trabalhado? A questão da urgência. Olha, o seu processo deu certo, foi ganho de causa, é sempre esse perfil que eles falam, né? E vai ser liberado hoje, e para ser liberado hoje, você tem que pagar as taxas judiciárias, que normalmente eles calculam em 10% do valor que está sendo pedido. E aí a pessoa, na emoção, né, acaba efetuando um depósito. E aí, hoje, o nosso objetivo principal é alertar a população. Como o doutor falou, a maioria dos casos são números estranhos. Não é um contato habitual que o cliente tem com o advogado, mas já aconteceu em Canindé clonagem de número, onde realmente os golpistas conseguiram clonar o mesmo número do advogado. Então, assim, vários fatores de segurança que tem que ser observado. Realmente entrar em contato com o seu advogado, de preferência de forma pessoal, né? Já que há essa possibilidade de clonagem de número. Verificar também quem é o beneficiário, porque normalmente é chave Pix,
E aí o beneficiário sempre é uma pessoa totalmente alheia, uma pessoa totalmente estranha. E é como o doutor falou, é muito difícil, não é comum, um processo que você está buscando uma reparação, que você está buscando uma indenização, você ter que pagar para poder receber. Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é realmente deixar a população canidense alerta para essa situação. Estranhar, verificar, falar com o seu advogado. Enquanto não conseguir falar com o seu advogado, não fazer nenhum tipo de transação. Porque, infelizmente, a gente vê que os golpistas eles estão cada dia mais sofisticados no seu modo de entrar em contato com o cliente. Então, eles já usam um linguajar que é comum de um advogado, né? Então, a gente percebe que eles realmente se preparam para aplicar o golpe. Então, assim, uma parte muito importante disso também é a comunicação à autoridade policial, tanto por parte dos advogados, inclusive nós que fomos vítimas, né? Porque, assim, a gente também é vítima porque os golpistas usam a credibilidade do advogado para com o cliente. Então, se valendo da nossa credibilidade com o cliente, eles conseguem aplicar o golpe. Então, nós mesmos já fizemos boletim de ocorrência, inclusive verificamos os acessos aos processos porque ficam registrados, né? E aí vai dar mais elementos para a autoridade policial realmente investigar e tentar localizar e identificar quem são esses golpistas. Comigo já foram aplicados todas as formas, todos os modos operantes, né, dos golpistas. Vai desde as audiências fraudulentas, onde eles simulam ali promotor, juiz, como a doutora Ruth bem falou, como mensagens de texto, como utilizando a inteligência artificial para simular minha voz. Então, assim, números, como é que nos meus clientes acontecem. E aí é uma preocupação que o golpista, nesse caso comigo, ele teve essa atenção por conta dos processos no Brasil inteiro. Eles usam o DDD do canto que eles vão aplicar o golpe. Então, se está aqui no Ceará, eles usam, né, aqui Canindé, Fortaleza, 85. Se eles vão lá para o Rio de Janeiro, eles já colocam 21. Em São Paulo, eles já vão no 11. Então, para o cliente, que no meu caso, ele não vai conseguir vir ao meu escritório para checar as informações, eles estão muito mais ali propensos a cair no golpe do que o cliente aqui do Canindé. E por incrível que pareça, os que caíram, né, os que sofreram foram locais. Então hoje, quando a gente fecha um contrato, eu já faço questão de mandar um vídeo dizendo o número do processo para a pessoa me ver, peço atenção para ter cuidado com os golpes, que esse é o nosso único canal de comunicação, para já tentar ali meio que evitar uma surpresa. Mas os que realmente foram vítimas foram clientes daqui, né? E que chegaram, o golpista, ele, pelo menos comigo, eu não sei com os demais, eles começam o golpe na quinta-feira, aí vai quinta, sexta, sábado e domingo. Final de semana o escritório fechado, o telefone, né, comercial fica offline, então eles se aproveitaram dessa circunstância para fazer com que o cliente acreditasse que realmente seria a minha pessoa que estivesse entrando em contato. Então realmente fica aí esse alerta. Tomar cuidado, porque eles são pessoas muito inteligentes. Eles usam de todas as artimanhas. Se você não está acreditando ali na mensagem de texto, não quer mandar os dados bancários, ele manda um link para fazer, você clica e ali ele tem um compartilhamento de tela sem você saber. Se você não clicou no link, ele simula uma audiência. Se você não acreditou naquela audiência, ele faz uma clonagem de mensagem de voz. Então, assim, são pessoas realmente muito inteligentes. Os tribunais do Sul e Sudeste já estão um pouco à frente de nós. Estão mudando o sistema, né? Estão utilizando agora um sistema que possui autenticação de 2 fatores. Então, traz uma segurança para a gente como advogado, traz uma segurança para o cliente também, porque isso abala muito a nossa credibilidade. Então, assim, a gente constrói o nosso nome ao longo, no meu caso, ao longo de 10 anos, para vir um golpista e meio que, foi a doutora Joana que vazou meus dados, né? Então, assim, realmente é uma coisa que abala muita gente que trabalha direitinho ali, né? Para ter um nome a zelar, e o golpista vem e em um segundo ele destrói tudo que você construiu. A mensagem que eu quero deixar, tanto para os clientes, né? São pessoas físicas, às vezes, são empresas, né? Os colegas advogados também, terem cuidado com qualquer tipo de facilidade que for oferecida.
Infelizmente, as pessoas, né, talvez pelo senso de urgência, ou até por uma necessidade, ou às vezes até por ambição mesmo, elas acabam sendo tentadas a serem persuadidas por esses criminosos no sentido de oferecer alguma vantagem. Então, assim, não só o golpe do advogado, mas várias outras situações que a gente vê, né, simulações de empréstimo bancário, benefícios de qualquer natureza. Então, desconfie. Desconfiar. Qualquer tipo de facilidade já liga logo o alerta. Não existe nada fácil, né? Um processo judicial, ele demora muito tempo, às vezes, para correr. Então, assim, não tem nenhum tipo de facilidade. Então, o destaque maior é qualquer tipo de facilidade que for oferecida aos clientes, à população, em qualquer, não só nas ações judiciais, ou em qualquer outro tipo de ação, desconfie. E entre em contato imediatamente com o seu advogado, né? Verifique a questão do número de celular e entre em contato imediatamente com o seu advogado para que ele possa tomar as medidas cabíveis para essa situação.